Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então à nossa aula 11 do curso de Matemática Discreta, ou então de Fundamentos da Matemática, né? No vídeo anterior, quando nós demos início então à nossa aula 11, nós falamos sobre as regras de inferência, sobre proposições que são quantificadas, né? Então, quando você tem proposições quantificadas, como é que você faz inferências, né? Eu lembro que eu comentei que além das regras de inferência que nós já vimos nas aulas anteriores, nós tínhamos que ter 4 regras adicionais de inferência, né? Para que a gente possa, então, verificar um argumento, legitimar um argumento, fazer uma demonstração, etc. Tá? Bom, então no vídeo anterior, então, nós vimos toda a parte teórica e agora nós vamos ver, então, alguns exemplos de inferências com quantificadores. E nós vamos utilizar, então, aquilo que nós vimos, né? Que é a, a exemplificação universal, né? Que fala o seguinte: se você tem essa proposição aqui verdadeira, para todo x, p de x, então você pode concluir P de C, onde C é um elemento qualquer do seu universo, né? Então, se uma coisa vale para todos os elementos do universo, ela vale para um sujeito particular do universo. Isso aqui fala a exemplificação universal. A generalização universal fala o seguinte: se você mostra que uma certa propriedade vale para todos os elementos do universo, se você mostra isso, então você pode concluir essa proposição aqui, para todo x, p de x. Tá? Nós também vimos a exemplificação universal, né? Se você sabe que essa proposição aqui é uma proposição verdadeira, ou seja, existe x tal que p de x, e essa é uma proposição verdadeira, então você pode vasculhar o seu universo e você vai encontrar pelo menos um elemento onde aquela proposição é verdadeira, né? Ou seja, você pode concluir que P de C vale para algum elemento lá do seu universo, né? Você tem que vasculhar o seu universo e encontrar esse sujeito. E, por fim, então, nós vimos a generalização universal, né? Se você mostra que uma certa propriedade vale para um sujeito específico do seu universo, né? Então você pode concluir o seguinte: existe x no universo tal que aquela proposição P de x vale. Né? Então existe x tal que P de x. Essa vem a ser uma proposição verdadeira, né? Essas aqui são então as 4 regras de inferências adicionais para quando você está trabalhando com proposições quantificadas, que é basicamente o que você vê na matemática, né? Em geral, todas as regras matemáticas elas são de alguma forma quantificadas, né? Por exemplo, o Teorema de Pitágoras fala que para todo triângulo retângulo em que a hipotenusa vale A e os dois catetos medem B e C, temos A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Isso é um exemplo clássico de uma proposição que é quantificada pelo quantificador universal. Para todo triângulo retângulo, se a hipotenusa mede A, os catetos medem B e C, então A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Certo? Enfim, existem várias outras proposições, teoremas, resultados, exemplos não, definições em que você usa esses quantificadores, certo? Então, nós vamos utilizar então, essas regras de inferência juntamente com as que a gente já conhece para tentar validar esse argumento aqui no universo dos humanos. Toda criança tem direito à educação, Zequinha é uma criança, conclusão, Zequinha tem direito à educação. Essa é uma dos tipos de argumentos mais simples possíveis de você utilizar, de você inferir, né? Essa é um dos argumentos mais simples possíveis, onde você utiliza as regras de inferência que nós vimos na aula passada, mais as outras regras que nós já tínhamos visto, só que você não sabe, né? Por que você faz e não sabe? Pelo seguinte, é tudo uma questão de lógica. Toda criança tem direito à educação? Sim, direito universal das crianças. Beleza. Zequinha é uma criança? É. Bom, se vale para todas as crianças, tem que valer para o Zequinha. Você faz essa inferência, você utiliza essa exemplificação universal, que é o que nós vamos utilizar aqui, só que você não sabe.
que você está usando isso, né? E você tira como conclusão que Zequinha tem, então, direito à educação. Porque todas as crianças têm e Zequinha é uma criança, tá? Bom, mas isso é do ponto de vista completamente informal, isso é do ponto de vista do dia a dia. A questão é como é que você vai ensinar isso para o seu computador? Como é que você vai falar para o seu computador, olha, exemplos desse tipo argumentos desse tipo você verifica assim. Então, como é que é feito formalmente? Como é que é estruturado esse argumento? Esse argumento ele pode ser estruturado assim. Você pode começar a atribuir proposições abertas, olha para o seu argumento e verifique quais são as proposições abertas simples que você pode extrair dali. Então, por exemplo, o que acontece? Olha para essa aqui. Toda criança tem direito à educação. Aqui aparecem duas proposições. Você pode extrair dali duas proposições abertas. A primeira nós vamos chamar de C de X, que é X é criança. A segunda é E de X, X tem direito à educação. Então, essas são duas proposições simples, abertas, né? Duas proposições abertas simples, que você pode tirar da primeira premissa, né? Da segunda premissa, você não pode tirar muita coisa, né? Vamos chamar o Zequinha de Z, né? E aí você vai ter o seguinte, Z é uma criança. Isso seria a segunda premissa, tá certo? E o nosso argumento seria, então, que Zequinha tem direito à educação, ou seja, Z tem direito à educação, tá? Aí como é que fica formalmente, utilizando essa simbologia aqui, como que fica, então, esse argumento? Como que você pode montar ele formalmente? Utilizando essas nomenclaturas. Assim, ó, a primeira premissa fala para todo x do universo, se a x é criança, então x tem direito à educação. Essa é a forma formal de você traduzir essa primeira premissa aqui. Toda criança tem direito à educação. Para todo x, se x é criança, então x tem direito à educação. Observe que ler essa forma simbólica aqui é muito mais difícil agora do que essa forma escrita aqui de cima, né? Porque essa codificação aqui, ela é nova para nós. Essa daqui já é mais antiga, nós já temos ela intrínseca, nós já faz parte do nosso corpo, né? Toda criança tem direito à educação, já faz parte de nós, essa linguagem, né? Esse código já faz parte da nossa linguagem. Esse daqui é mais recente, né? E tudo que é mais recente, aparentemente, é mais difícil. Muito bem. E a segunda premissa, então essa é a nossa primeira premissa. A segunda premissa, como que você traduz ela? Né? Como que você traduz Zequinha e criança? Já que nós estamos chamando o Zequinha de Z, e aqui está dizendo Zequinha é criança, ou seja, Z é criança, então você pode dizer que C de Z. Né? C de Z essa é a simbolização dessa premissa aqui, Zequinha é criança. Então, assim é que você transforma ela em símbolos. Por que você transforma em símbolos assim? Por que fica C de Z? Porque C de X é criança. C de Z, C de Zequinha, Zequinha é criança. Tá? Por isso que fica desse jeito. E agora nós vamos começar a argumentar. Bom, como que nós fazemos isso? Nós fazemos da seguinte forma. Já que vale para todo X, se C de X, então E de X, já que essa proposição aqui ela é uma premissa e ela é verdadeira, então nós podemos, como essa é uma premissa verdadeira, então nós podemos dizer o seguinte, se Zequinha é criança, então o Zequinha tem direito à educação. Observe que nós só estamos utilizando a primeira premissa. Tá? Nós estamos utilizando a primeira premissa, certo? Por quê? Porque para todo X, P de X. Zequinha, Z, faz parte do seu universo. Então, essa proposição aqui, essa aqui faz o papel da nossa P de X, lembra? Então, já que essa proposição aqui ela é válida para todos os elementos do universo, então ela é válida para todos os elementos, ela é válida para o Zequinha, que é um elemento específico do nosso universo. Nós estamos aplicando a exemplificação universal nessa primeira premissa aqui, essa primeira premissa, usando qual sujeito? Aquele que nos interessa. Quem está nos interessando nesse momento é o Zequinha. Então, por isso que nós podemos, da primeira premissa, nós podemos tirar o seguinte. Se Zequinha é criança, então o Zequinha tem direito à educação.
E aí, olha só, agora nós temos duas proposições, ó, a 2 e a 3 são duas proposições que são verdadeiras, uma por ser premissa, a 2 é porque é premissa, e a 3 é porque nós aplicamos a exemplificação universal. Então ela também é verdadeira. Então nós temos duas proposições verdadeiras aqui. Agora, observe, elas são proposições do jeito que nós vimos na aula 10. Do mesmo jeito. Né? Zequinha é criança, se Zequinha é criança, então tem direito à educação. Aí nós vamos olhar para 2 e para 3, nós vamos ver que essa aqui é verdadeira, essa condicional aqui é verdadeira também. E aí nós vamos aplicar o modus ponens no 2 e no 3. Utilizando 2, 3 e modus ponens, nós vamos tirar o seguinte como conclusão. Que e dizer. E dizer é a nossa conclusão. O que significa e dizer? Significa Zequinha tem direito à educação. Né? E, portanto, o nosso argumento ele acaba sendo válido, porque nós concluímos aquilo que nós esperávamos concluir lá no nosso argumento. Beleza? Então, observe como a forma formal de raciocínio ela é muito mais complicada, muito mais difícil do que uma simples aplicação de lógica do nosso dia a dia. Toda criança tem direito à educação. Zequinha é criança? Bom, Zequinha tem direito à educação. Essa é uma conclusão legítima. Né? E aqui está toda a formalização. Olha como a formalização ela é muito mais difícil. Aí você está fazendo um curso de computação e se pergunta, pô, mas por que é que eu preciso saber esse tipo de coisa? Por que eu preciso saber essa forma formal, essa formalização toda? Porque é o seguinte, cara, você vai ter que ensinar um computador. E um computador, a única coisa que ele entende é a linguagem dele. Essa linguagem humana aqui, toda criança tem direito à educação. Zequinha é uma criança, logo Zequinha tem direito à educação. Escrito desse jeito, seu computador não vai entender. Porque ele não entende isso. Ele não entende isso. Se ele não entende, e ele não vai se adaptar a você. Essa é a questão difícil da computação. O computador não se molda a você. É você que vai se moldar ao computador. O computador é a criança que você tem que ensinar. E ele só conhece uma linguagem, que é a linguagem específica dele. Essa linguagem que nós acabamos de apresentar aqui. Essa linguagem lógica. É diferente de uma criança. Quando você está ensinando uma criança, a criança ela tem vários sensores. Né? Ela tem a visão, ela tem a audição, ela tem a fala, ela tem o olfato. Né? Tudo isso faz todo esse mecanismo, né? São mecanismos de linguagem, mecanismos de codificação e decodificação que o computador não tem. Ele só entende a linguagem dele. Certo? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em se comunicar, por exemplo, com uma pessoa que é surda. Porque como ela não tem a audição, esse sistema de decodificação, como ela não tem ele, então você que tem, sente muito mais dificuldade de se comunicar com uma pessoa desse tipo. Estou falando que é dificuldade, tá? Só uma questão de dificuldade. Eu tenho um tio, por exemplo, que é cego e a gente conviver com ele é muito... Para ele é super normal. Assim. Ele convive normalmente na casa dele, na nossa casa, ele vai em casa visitar a gente. Assim. Ele tem uma vida super normal. Agora, nós com ele, a gente sente uma certa dificuldade porque ele não tem esse mecanismo de decodificação que é a visão. Seu computador também não tem. Seu computador não tem audição, ele não tem fala, ele não tem visão, ele não tem olfato, não tem nada. Então, você é que tem que se moldar a ele. O que significa se moldar a ele? Aprender essa linguagem completamente abstrata que nós estamos utilizando aqui. Essa formalização, toda essa formalidade. Essa formalidade que nós utilizamos aqui, ela é um algoritmo. Se você for pensar assim, no frigir dos ovos, isso é um algoritmo. É uma receita de bolo para você verificar se um argumento é válido ou não. Tá certo? É claro que nós estamos pegando aqui coisas extremamente simples, né? Na vida real é tudo muito mais difícil. Bom, vamos ver agora uma outra forma de você argumentar o que nós acabamos de ver, porque nós utilizamos aqui a linguagem simbólica, né?
Utilizamos a linguagem simbólica. Como que isso poderia ter sido feito? A linguagem, na linguagem que nós estamos acostumados, né? Então, a primeira premissa ficaria assim: para todo x do universo, se x é criança, então x tem direito à educação. Zequinha é uma criança. Então, essa é a segunda premissa. E aí, nós vamos pegar a primeira premissa, ó, a primeira premissa, e nós vamos dizer assim: se Zequinha é uma criança, então Zequinha tem direito à educação. Já que para todo x pertencente ao universo, se x é criança, então x tem direito à educação, como isso é uma proposição verídica, ela é legítima, ela é verdade, por ser uma premissa, então nós podemos trocar a variável x por Zequinha, pela variável que pelo elemento do universo que nos convém. Já que vale para todos, vale para alguém conveniente. Para nós, é conveniente pegarmos Zequinha e aplicarmos, então, a exemplificação universal e concluir que se Zequinha é criança, então Zequinha tem direito à educação. Aí nós olhamos 2 e 3, aplicamos um modus ponens e chegamos à conclusão de que Zequinha tem direito à educação e, portanto, também temos um argumento válido. É assim que o seu cérebro faz. O seu cérebro, ele pensa desta forma. Essa terceira aqui, o seu cérebro faz ela, só que você não percebe que ele está fazendo. Ele deixa isso nas entrelinhas. Ele olha para a primeira, toda criança tem direito à educação. Zequinha é criança, opa. O seu cérebro já faz isso automaticamente. Ele já conclui direto que Zequinha tem direito à educação. Tá? Mas, intrinsecamente, ele faz a passagem 3. Você só não sabe que ele faz, mas ele faz. Certo? É igual somar 3 números ao mesmo tempo. O seu cérebro não consegue somar 3 números ao mesmo tempo. Ele soma 2, depois ele soma o terceiro. Aqui também. Ele faz tudo passo a passo, mesmo que você não perceba que ele está fazendo passo a passo. Certo? Normalmente, a dedução do cálculo de predicados ela é feita aplicando os seguintes passos, que são os passos que seu cérebro faz e você não sabe. Primeiro, nós eliminamos os quantificadores. Para isso, nós utilizamos as regras de exemplificação universal e exemplificação existencial, dependendo de qual aparece. E foi o que nós fizemos aqui. Quando nós fizemos aqui, nós utilizamos a exemplificação universal. Nós eliminamos o quantificador para tudo. Tá? Aqui, nessa passagem 3. Aqui. Depois, nós raciocinamos de acordo com o que nós já vimos na aula anterior. Né? Ou seja, nós aplicamos aquelas regras de inferência do cálculo proposicional. Modus ponens, modus tollens, silogismos, os dilemas, a adição, a simplificação e assim por diante. E foi o que nós utilizamos aqui. Ó. Aqui, uma vez eliminados os quantificadores, né? Tinha um quantificador aqui dando sopa, eliminamos ele, né? E aí depois nós usamos a mesma argumentação que nós utilizamos na aula anterior. O mesmo tipo de argumentação, né? Aqui nós usamos 2 e 3 e usamos um modus ponens ali, né? Então, é isso que se faz. Depois, se for necessário, nós reintroduzimos os quantificadores. Aí nós usamos a generalização universal ou então a generalização existencial, dependendo do caso. Tá? Algumas vezes não é necessário, como nesse nosso exemplo aqui, não foi necessário nós reintroduzirmos as variáveis, né? Porque a nossa conclusão era sobre o Zequinha. Não era sobre o nosso universo. Nós poderíamos concluir, por exemplo, que existe X, tal que X tem direito à educação. Né? Poderíamos ter feito essa nossa conclusão. E aí, como o Zequinha tem direito à educação, nós usaríamos a generalização existencial e chegaríamos então à conclusão, podemos chegar à conclusão, que existe X, tal que X tem direito à educação. Existe uma criança, existe um elemento do universo que tem direito à educação. É preciso levar em consideração aqui o nosso universo. O universo é dos humanos. O universo não é das crianças também. Né? Se o nosso universo fosse o universo das crianças, a primeira premissa ficaria assim: para todo X do universo, X tem direito à educação. Tá? Então tem que tomar cuidado aqui. Quem é o nosso universo? O universo que nós adotamos é o universo dos seres humanos. Não é o universo das crianças. No universo das crianças, a primeira premissa ficaria: para todo X do universo, X tem direito à educação. Tá? Como
o universo dos humanos é maior do que o universo das crianças, então por isso que a nossa premissa fica desse jeito aqui, ó, para todo x do universo, se x é uma criança, então x tem direito à educação, certo? Depende de quem é o nosso universo, as premissas quantificadas, elas mudam, tá bom? Cuidado com essas coisas, beleza? Bom, vamos então a mais um exemplo. De novo, vamos pegar o universo dos humanos e vamos considerar o seguinte argumento. Todos os advogados são ricos. Todos os poetas são temperamentais. Nenhuma pessoa temperamental é rica. Mané é um advogado. Logo, Mané não é poeta. Então, esse é o nosso argumento. Nós temos uma, duas, três, quatro premissas. Temos quatro premissas, três delas são quantificadas. Uma delas não é quantificada. Mané é advogado, não é uma premissa quantificada, certo? Ela é uma premissa do jeito que nós vimos trabalhando na aula anterior. Tá? E Mané não é um poeta, não é uma proposição quantificada também. Então, a nossa conclusão não é uma proposição quantificada. Beleza? Bom, quem é o nosso universo? Isso é preciso verificar quem é o nosso universo. O nosso universo são os seres humanos. Então, não são os advogados, não são os ricos, não são os poetas e não são as pessoas temperamentais. São todos os seres humanos. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Ó. Primeira coisa, vamos identificar aqui, vamos argumentar, ou vamos fazer a verificação do argumento utilizando símbolos, a linguagem simbólica, linguagem de computador. Então vamos olhar para as nossas premissas e vamos identificar lá quem seriam, vamos dizer assim, as proposições abertas simples. Então a primeira delas, que nós vamos chamar de A de X. X é advogado. Então você olha para a primeira premissa, ser advogado é um predicado. Ser rico também é um predicado, é uma propriedade. Então, através dessas propriedades, através desses predicados, você monta, então, duas proposições abertas. Né? Primeiro, X é advogado, a segunda, X é rico. Aí vamos chamar isso de R de X. A de advogado e R de rico, é claro. Aí você olha aqui, todos os poetas são temperamentais. Ser poeta e ser temperamental também é uma propriedade de sujeitos do universo. Né? Então, por isso que nós temos as seguintes proposições abertas. P de X, X é poeta, óbvio que vamos chamar de P de X. Adivinha como vamos chamar a proposição aberta utilizando o predicado temperamental? Vamos chamar de T de X, né? T de X, X é temperamental. Se você for olhar para essa terceira premissa aqui, ó, vão aparecer os mesmos predicados, temperamental e rico. Então, aqui não há novos predicados que nós devemos usar para formar proposições abertas. Né? Então, quem são os predicados? Ser advogado, ser rico, ser poeta e ser temperamental. Esses são os predicados que aparecem no nosso argumento. A partir delas, nós podemos construir, então, as seguintes proposições abertas. X é advogado, X é rico, X é poeta, X é temperamental. Certo? Nós também vamos chamar o Mané, vamos chamar ele de M minúsculo aqui nesse caso, né? Porque variáveis nós estamos utilizando letras minúsculas. E aí, como é que fica o nosso argumento? Como é que fica o nosso argumento? Como é que ficam as nossas premissas? Utilizando isso que nós acabamos de ver. Utilizando essa simbologia que nós criamos. Tá? Então, como é que fica? Todos os advogados são ricos. Como o nosso universo é os seres humanos, não são os advogados, são os seres humanos, então, todos os advogados são ricos, fica assim, ó. Para todo X do universo, se é advogado, então é rico. Fica assim. Como é que fica? Todos os poetas são temperamentais. Para todo X do universo, se X é poeta, então X é temperamental. P de X condiciona T de X. E agora vem a mais difícil. Nenhuma pessoa temperamental é rica. Como é que você quantifica isso? Né? Usando o para todo ou usando o existe, você que sabe. Né? Aí eu quantifico assim, ó, nenhuma pessoa é rica. Se nenhuma pessoa é rica, então eu quantifico assim, para todos os elementos do universo, se é temperamental, então não posso ser rico. Se é temperamental, se a pessoa é temperamental, então ela não é rica. Porque ela não pode ser temperamental e rica ao mesmo tempo.
Se é temperamental, então não é rico. Beleza? E você tem lá que Mané é advogado, né? Que é a nossa quarta premissa. Mané é um advogado, então nós temos A de M. Mané, olha, o que é A de M mesmo? A de X é advogado. A de M, Mané é advogado. Tá certo? Então essas são as nossas quatro premissas. E aí nós vamos começar a fazer a nossa argumentação. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos olhar para nós. Lembra como é que você faz? Lembra os passos? Primeiro passo, você elimina todos os quantificadores que aparecem aqui. Tá? Eu sei, você ainda está nessa terceira aqui. Você não está entendendo por que essa terceira é escrita assim. Então vamos voltar para a nossa terceira. Nenhuma pessoa temperamental é rica. É o que está dizendo lá. Nenhuma pessoa temperamental é rica. Né? Então, para todo X no universo, se o cara for temperamental, ele não pode ser rico. Se for temperamental, então não é rico. Temperamental e rico ao mesmo tempo não dá. Então, se é temperamental, não pode ser rico. A pessoa não, se é temperamental, então não é rico. Que é o meu caso. Sou extremamente temperamental, logo eu não sou rico. Tá? Bom, então, voltando aqui, né, o que nós temos que fazer primeiro é eliminar todos esses quantificadores aqui. Então, vamos eliminar. Nós temos quais quantificadores? 3 vezes o quantificador universal. 3 vezes. Então, nós vamos usar o que aqui? Nós vamos usar a exemplificação universal. Sobre qual sujeito? Sobre o sujeito que nos interessa. Qual é o sujeito que nos interessa tirar conclusões? O Mané. Então, nós vamos utilizar a exemplificação universal nessas 3 premissas usando o Mané. Usando aquele sujeito que realmente nos interessa, que é o Mané. Beleza? Então, da primeira, o que nós podemos tirar da primeira? E se Mané é advogado, então Mané é rico. Da segunda, usando a exemplificação universal. Da segunda, se Mané é poeta, então Mané é temperamental. Não escreva para todo X se Mané é advogado, se Mané é poeta, então Mané é temperamental. Não é isso. Não, nós estamos eliminando os quantificadores. Tá? Isso é eliminar quantificador. Você conclui, você tem essa premissa aqui, ó, ela é verdadeira para todo mundo. Essa premissa aqui, ela é verdadeira. Significa que essa proposição aberta aqui, ó, ela é verdadeira para todo mundo. Se ela é verdadeira para todo mundo, então ela vale para o Mané, que é o que nos interessa. É o sujeito do universo que nós estamos inferindo. E a terceira aqui, ó, fica, se Mané é temperamental, então Mané não é rico. Então, observe que agora nós temos 4, 5, 6, 7, nós eliminamos tudo o que tínhamos para eliminar de quantificadores. E nós temos agora proposições sobre o Mané. Todas as proposições que nós temos são sobre o Mané. Então, agora nós vamos argumentar utilizando essas 4 proposições aqui, ó, que elas são proposições do jeito que nós tínhamos na aula anterior. Não há mais quantificadores aqui. As 5, 6 e 7 são todas verdadeiras porque nós aplicamos a exemplificação universal na 1, na 2 e na 3. Tá? Então, são 4 proposições verdadeiras e agora nós vamos começar a argumentar. A primeira, ó, que nos salta aos olhos, é se você pega 4, 5 e modus ponens. Você conclui que R de M, ou seja, Mané é rico. Você olha agora e então você concluiu que Mané é rico, né? Você concluiu RM, não é verdade? Aqui, RM. Então você guarda essa informação. Olha outra coisa que você pode concluir, olha para 6 e olha para 7, e você vê aqui uma transitividade, ó. PM condiciona TM, TM condiciona não RM, então você tem aqui um silogismo hipotético. Você pode utilizar o silogismo hipotético e chegar à seguinte conclusão. Se o Mané é poeta, ou seja, P de M, condiciona não RM. Tá certo? Então usamos já a 6 e a 7 aqui. Então usamos 6, 7 e utilizamos um silogismo hipotético. Então nós vamos olhar agora para 8 e para 9. Olha para 8 e para 9.
Nós temos PM condiciona não RM. Essa 8 aqui é exatamente a negação de não RM. RM é a negação de não RM, por dupla negação, né? Então, nós podemos pegar a 8 e a 9, aplicar um modus tollens e chegar à conclusão não P de M. Não P de M significa o quê? Mané não é poeta. Portanto, o nosso argumento é válido. Que era o que nós queríamos concluir, né? Nós queríamos concluir. Mané não é poeta. Chegamos à conclusão aqui. Não P de M. Então, Mané não é um poeta. Beleza? Ficou claro? Bom, essa é a única forma de argumentar utilizando os símbolos? Não, não é. Vamos ver uma segunda forma que nós podemos argumentar. É usando, por exemplo, o método de demonstração indireta. Lembra como que é o método de demonstração indireta? Claro que você não lembra, então eu vou relembrar para você. Você tem lá uma série de premissas e você tem a tese, é aquilo que você quer concluir. Você adota a negação da tese como uma nova premissa e argumenta até você chegar numa contradição. Se você chegar numa contradição, é porque o argumento original era verdadeiro. Tá? Dá uma olhada lá no método de demonstração indireta. Vamos lá. Como é que fica o nosso argumento? Temos a primeira premissa, a segunda premissa, a terceira premissa, a quarta premissa é Mané é advogado, e aí nós vamos adotar a negação da tese como uma nova premissa. Vai ser a nossa premissa 5. Qual que era a tese? Mané não é poeta. Qual é a negação de Mané não é poeta? Mané é poeta. Então, por isso que P de M vira para nós uma nova premissa. Então, agora nós temos 5 premissas para nós argumentarmos. De novo, o que nós vamos fazer? Eliminar todos os quantificadores. De que forma? Da mesma forma que nós fizemos antes, usando exemplificação universal. Fica tudo igual. Tá? Então, nós temos essas 3 condicionais aqui, e mais essas 2 premissas aqui sobre o Mané. Mané é advogado e Mané é poeta. Mané ser poeta é a negação da nossa tese. Vamos tentar chegar numa contradição. Vamos pegar 4 e 6, de novo, 4 e 6, vamos aplicar no modus ponens, vamos chegar que Mané é rico. Certo? Chegamos que Mané é rico. Beleza. Agora, olha só. Mas Mané ser rico é a negação de Mané não ser rico. Então, a 9 é exatamente a negação do que aparece aqui, ó, nessa condicional aqui. Então, aqui eu vou aplicar um modus tollens e vou chegar em I. Aqui tá errado. Aqui é não T de M, tá? Tá faltando aqui. Aqui é não T de M. Tá certo? Tudo bem? Não T de M vai aparecer no 10 aqui. Bom, faltou a negação aqui, desculpa. Beleza. Agora, olha só. A 9 diz, ok, isso daqui, 8 e 10. Olha só. Aqui no 10 nós concluímos não T de M. Lembra que eu falei para você? Está faltando a negação aqui. Então aqui é não T de M. E na 7, ó, aparece T de M. Se P de M, então T de M. Eu tenho a negação de T de M, então eu vou concluir. Está tudo errado aqui, né? Aqui é não P de M, desculpa. 8, 10. 8, 10. Não, está tudo errado aqui. 8, 10. Me enrolei aqui. Putz, me desculpa. Eu fiz de última hora esse slide aqui e eu não verifiquei direito. Aqui nós usamos 4 e 6, 5 e 7. 8 e 10. Não, tá certo, ó. Não tá certo. Não tá certo. Mas vamos voltar aqui. Espera aí. Ok. Ah, tá. Eu já vi o que aconteceu aqui. Tá. Eu me equivoquei. Vamos voltar aqui, então, né? Vamos voltar tudo de novo aqui. Beleza. Então, nós temos aqui nossas premissas, tá? Temos as nossas 5 premissas. A quinta premissa é a negação da nossa tese. Então, agora nós vamos
Pegar essas três primeiras aqui, vamos aplicar a exemplificação universal e nós vamos chegar nas três primeiras conclusões que nós chegamos antes. Tudo bem? Se Mané é advogado, então Mané é rico. Se Mané é poeta, então Mané é temperamental. Se Mané é temperamental, então Mané não é rico. Beleza? Tá. Agora vamos lá. 4, 6 e modos 4, 6 e modos pôneis. Nós chegamos à conclusão que Mané é rico. Tudo bem. Chegamos que Mané é rico. Agora 5 e 7. Ah, claro. 5 e 7. 5 e 7 e modos pôneis me diz que Mané é temperamental. Ou seja, eu concluo T de M. 5, 7 e modos pôneis. 4 e 6 e modos pôneis me diz que RM. Mané é rico. Certo? E agora, olha só. 8 tá aqui, e 10 está aqui. Mané é temperamental. Se Mané é temperamental, então Mané não é rico. E aqui no 10 está dizendo, Mané é temperamental. Então, 8 e 10 e modos pôneis, eu concluo que Mané não é rico. Agora, eu olho para 9 e eu olho para o 11. Tá? Olho para o 9, olho para o 11 e chego numa contradição. Eu concluí uma coisa e a sua negação. Primeiro eu concluí que Mané é rico, depois eu concluí que Mané não é rico. Isso me dá uma contradição. Se eu obtive uma contradição, o argumento original é válido. Ou seja, Mané ser poeta não pode ser uma premissa. Isso tem que ser falso. Se isso é falso, a negação de Mané é poeta é que é verdade. Então, Mané não é poeta. Beleza? Desculpa aí pela confusão, mas eu mudei um pouco aqui, e aí eu acabei ficando meio confuso. Mas desse jeito está certo a nossa argumentação desse jeito. Nós não usamos nenhum silogismo, nós não usamos silogismo hipotético, e nós não usamos modos pônens aqui. Nós usamos só modos pônens aqui. Tá vendo? No 9 nós usamos modos pônens, com 4 e 6. 4 e 6. Tá? Depois nós usamos modos pônens com 5 e 7. 5 e 7. Tá? E depois nós utilizamos modos pônens de novo, com 8 e com 10. 8 e 10. Tá certo? Essa foi a minha confusão. Eu tentei usar uns modos pônens aqui e não deu certo. Beleza? Não deu certo não, eu não utilizei aqui. Uma outra forma de você verificar, vamos voltar lá para a primeira. Ó. Aqui na primeira, ó, nós usamos um silogismo hipotético. Aqui, tá? Aí a pergunta é, mas eu tenho que usar o silogismo hipotético? A resposta é não. Tem como argumentar de maneira diferente sem usar o argumento, sem utilizar silogismo hipotético? E a resposta é sim. E é o que nós vamos ver agora. E essa demonstração aqui é pelo método direto. Tá? O método é direto. Só que nós não vamos usar o silogismo hipotético. Então, nosso argumento, né? Nós vamos transformar aqui, vamos utilizar a exemplificação universal de novo. Tá? E vamos chegar nessas três proposições aqui, mais essa daqui. Agora, 4 e 5 e modos pôneis me diz que Mané é rico. Ou seja, nós vamos concluir RM. Agora, 7 e 8. Vamos olhar para 7 e 8. Ah, claro, olha aqui, ó, 7 e 8. 8 é exatamente a negação disso daqui. É a negação da segunda parte da condicional. Então, o que nos diz modus tollens? Modus tollens nos diz não ter de M. É aqui que eu me confundi no slide anterior. Então, eu concluo por modus tollens não ter de M. Beleza? Agora, olha para 6. 6 diz o seguinte, se P de M, então T de M. Na 9, eu tenho não T de M. Então, eu aplico o modus tollens de novo e concluo não P de M. E, portanto, o nosso argumento ele acaba sendo par. Beleza? Então, essa é uma outra forma de você argumentar sem passar pelo silogismo hipotético. Por isso que é muito difícil de ter uma regra fechada de como você vai argumentar. Observe que nós podemos... Só que nós mostramos aqui para vocês. São 3 formas diferentes de você argumentar. Na primeira forma é a forma direta. Tá? É a demonstração direta. E nós usamos silogismo hipotético. A terceira forma, que é essa que está em tela, nós utilizamos
a demonstração direta e nós não usamos silogismos hipotéticos. Nós usamos modus tollens e modus ponens. Na demonstração indireta, que foi essa daqui, a segunda que nós vimos, nós assumimos a negação da tese como uma premissa, argumentamos só utilizando modus ponens. Então não tem uma forma rígida, uma forma... não tem fórmula para você argumentar. É isso que eu estou falando para você. Cada um argumenta da forma que achar melhor. Certo? Por isso que é muito fácil de descobrir quando numa prova, por exemplo, ou num trabalho, as pessoas colam. É muito fácil. Porque é o seguinte, ó, para começar, por que você vai chamar de A de X? Você podia ter chamado de P de X, ser advogado. Ser rico, X é rico, você podia usar qualquer letra. Certo? Eu usei a palavra R. Você podia ter usado a letra R. Você podia ter usado a letra B. Por que não? Então, fácil. Tá? A letra aqui não importa. Então, você vê esse tipo de coisa e você fala assim, mas todo mundo vai fazer igual? Esses dois caras usaram as mesmas letras, usaram as mesmas argumentações, né? Então, assim, tomar cuidado. É muito fácil de identificar se 2, 3, 4, 5 pessoas fizeram do mesmo jeito. Colaram, no caso, né? Olhando essas coisas, essas coisinhas elementares aí. Tá certo? É inclusive o método, tá? Inclusive o método. Vamos olhar aí para esse novo argumento aqui. As premissas são quase iguais, a tese que muda um pouco. Olha só, todos os advogados são ricos, todos os poetas são temperamentais, nenhuma pessoa temperamental é rica. Esqueci do logo aqui. Logo, se Mané é um advogado, então Mané é um poeta. Essa nossa tese agora, observe que a nossa tese ela é uma condicional. Se ela é uma condicional, nós vamos utilizar o método de demonstração condicional. O que significa o método de demonstração condicional? A primeira parte aqui nós vamos admitir como hipótese e nós vamos provar a nossa nova tese, que vai ser Mané não é poeta. Como é que fica então o nosso argumento? Ele fica assim, para todo X, se X é advogado, então X é rico. Para todo X, se X é poeta, então X é temperamental. Para todo X, se X é temperamental, então não é rico. As premissas são as mesmas. Essas três premissas são iguais. Agora nós vamos admitir Mané é um advogado como uma nova premissa. A de M. Certo? E como é que nós vamos argumentar agora? Como é que vai ser a argumentação? Vai ser análoga à do exemplo anterior. Por quê? Porque todas as premissas são iguais. Todas as premissas são as mesmas premissas do nosso argumento anterior. Beleza? Então você faz a mesma argumentação e você verifica então que esse argumento aqui também é um argumento válido, agora tendo a tese como uma condicional. Beleza? Vamos considerar o seguinte argumento no universo dos humanos. Todos os ladrões são espertos, Arthur não é esperto, portanto, existe alguém que não é ladrão. Tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que nós podemos... Observe que agora a nossa tese é uma proposição quantificada. Ela é quantificada pelo quê? Pelo quantificador existe. Pelo quantificador existencial. Então vamos lá. Vamos criar as nossas proposições abertas. Vamos olhar os nossos predicados. Tá? Quais são os predicados que aparecem aqui? Basicamente são dois, né? Ser ladrão e ser esperto. Então L de X, X é ladrão. E de X, X é esperto. E o Arthur nós vamos denotar pela letrinha minúscula A. Certo? E como é que fica esse argumento, então? Para todo X, se X é ladrão, então X é esperto. Para todos os sujeitos, para todas as pessoas. Se é ladrão, então é esperto. Arthur não é esperto. Então é a negação do E de A. Né? Arthur, E de A significa Arthur é esperto. A negação, Arthur não é esperto, é a negação do E de A. Então essas são as duas únicas premissas. Tá certo? O que nós temos que fazer? Primeira coisa, eliminar os quantificadores. Só tem um quantificador aqui, que é o para todo. Então, a eliminação é via exemplificação universal na premissa 1. Tá certo? Então, L de A condiciona E de A. Ou seja, se Arthur é ladrão, então Arthur é esperto. Essa vira a nossa premissa agora. E agora a gente argumenta.
aqui, né? Você olha para 2 e para 3, você vê imediatamente o modus ponens podendo ser aplicado e você conclui, então, a negação de L de A. Ou seja, Arthur não é ladrão. Então, você acabou de concluir o seguinte, que Arthur é um elemento do universo que não é ladrão. Opa, existe um elemento no universo que não é ladrão. Então, agora você volta, você repõe aquele quantificador que você precisa fazer que apareça. Quem tinha que aparecer? O quantificador existencial. Porque a nossa tese é, existe alguém que não é ladrão. E nós descobrimos, Arthur não é ladrão. Opa, se o Arthur não é ladrão, então tem alguém no universo que satisfaz essa propriedade, não ser ladrão. Tá? Então você pode concluir, existe X tal que não L de X, e portanto o nosso argumento original ele acaba sendo válido. Beleza? Bom, esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, tá? Mas tem várias formas aqui. Os argumentos são basicamente os mesmos, né? Porque é muito ruim, muito difícil ficar escrevendo tudo. Argumentos diferentes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de como você pode argumentar usando aquelas regras de inferência sobre quantificadores. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.